Bom dia para você aí. É quarta-feira de cinza braba, hein? Nossa, é cinza mesmo, viu? Mas vamos lá. Estamos no litoral. O litoral é a coisa mais bela do mundo. E quando tem sol, não precisa nem de carnaval. É o que aconteceu nesse feriado de carnaval, sem carnaval. Sem a folia do Rei Momo, né? Praia cheia, mais de 400 mil veículos desceram a serra aí, tá? Para o nosso litoral. Mas é bom isso. Toninho, passamos de 100 mil inscritos no YouTube do Café da Manhã. Opa! Batemos mais de 19 milhões de visualizações. Ativa aí seu sininho, põe aí, vai. E o portal Costa Norte já passou de mais de 100 mil acessos mensal. Caramba, não é fácil não, hein, cara? É verdade, Zaidan. Muita gente aí acompanhando o nosso trabalho aqui na TV Cultura Litoral e no Sistema Costa Norte de Comunicação como um todo, né? E o pessoal quer ficar inteirado, né, sobre o dia a dia aqui do nosso litoral paulista, né, Baixada Santista e Litoral Norte, e também do que acontece no Brasil e no mundo, né? Porque o portal do Sistema Costa Norte ele não fica limitado somente aqui à nossa região, né? Você que está acompanhando a gente aí de casa, do trânsito ou do trabalho, pode participar com a gente aqui, integrar nossa mesa virtual aqui com o nosso convidado, que o Zaidan vai ter o prazer de anunciar logo mais. E a gente vai entrar num assunto bastante interessante aí para todo mundo. Você pode mandar a sua crítica, a sua dúvida ou sua sugestão pelo WhatsApp, DDD 13 996661000, como está aí na tela, ou participar também aí pelas mídias sociais do Sistema Costa Norte de Comunicação e da TV Cultura Litoral, né, Zaidan? Exatamente, pelo canal aberto, né? Canal 48.1 digital, pelo canal 522 da NET, também quase 1 milhão de assinantes na Baixada Santista, pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Instagram e, simultaneamente, pela Rádio Praia FM 106,1 aqui em todo o litoral paulista. Programa Café da Manhã, 26 anos no ar, hoje com o convidado Gustavo Dias. Ele é cofundador da Duo Finanças Pessoais. É como eu quero aprender o que é esse negócio, viu? Não é só você não, viu, Zaidan? Bom dia, Gustavo. Bom dia, Zaidan. Bom dia, Toninho. Bom dia para todo mundo que está nos acompanhando. Queria dizer que é um grande prazer conversar com vocês. Aliás, duplamente o prazer pelo seguinte, falar com a TV Cultura, que é sinônimo de conhecimento para a gente que é de educação financeira, é uma honra. E para mim, Gustavo, em especial, falar com a TV Cultura do Litoral é ainda mais legal, porque eu cresci na Baixada Santista. Eu morei dos 10 aos 15 anos na praia de Peruíbe, a última praia ali do Litoral Sul, né? Então, um prazer muito grande e espero contribuir bastante aí para o nosso bate-papo. Com certeza. Gustavo, você diz aqui que você é cofundador da Duo Finanças Pessoais. Explica para nós o que é essa empresa. Perfeito. Zaidan, a Duo é uma empresa de planejamento financeiro pessoal. Ou seja, a gente ajuda as pessoas em vários aspectos da vida financeira dela. Desde sair das dívidas, olhar os juros, parcela, como se livrar da melhor forma, se organizar, né, ver as contas, onde está errando, o que pode melhorar, como está investir melhor, guardar um dinheirinho para reserva de emergência, para imprevistos, escolher melhores opções, aproveitar a oportunidade, sempre focando no objetivo. Então, a gente amarra isso sempre no perfil da pessoa, ajudando, trazendo conhecimento e conselhos para ela na vida financeira de forma geral. Gustavo, duo me remete à dualidade, né? Essa que é a proposta da empresa mesmo? Quais que são as dualidades aí que o brasileiro encara aí quando a gente fala de finanças pessoais? Quando a gente criou a Duo, na verdade a gente pensou na forma que a gente lida com as pessoas. Tem muita empresa que gera relatório de investimento, onde a pessoa lê sozinha, interpreta e faz o que precisa fazer. A gente acha que o brasileiro ele precisa de um passo atrás, de pegar na mão. Então o Du, na verdade, é simbolizando que ela nunca vai estar sozinha, sempre vai ser um consultor financeiro junto com ela. Duas cabeças pensando no planejamento. Claro que tem várias facetas, né, o planejamento financeiro, mas o Du, na verdade, ele remete à união, né, a trabalhar junto para que a pessoa não fique sozinha, ela saiba que ela está fazendo aquilo lá certo. Porque informação tem aos montes, né? Se você jogar no site de busca, você encontra um monte de opção para investir, para organizar, etc e tal. O importante é saber se está fazendo certo. Então a gente pega na mão mesmo e ajuda nesse quesito. É, legal. Ô, Gustavo, é
uma pergunta que todo mundo quer fazer, mas eu vou fazer para todo mundo, mas vai vir essa pergunta aqui. Por que é difícil organizar as finanças pessoais? Tudo bagunçado, uma coisa toda atrapalhada. Chega no fim do mês, chega no dia 15, acabou o mês, velho. É verdade. É difícil por alguns aspectos. Eu acho que, claro, se organizar financeiramente demanda uma disciplina, você parar na sua rotina e olhar para os seus gastos, olhar para os seus investimentos, organizar. Mas acho que o principal ponto é que a gente não aprende. Infelizmente, agora que o governo coloca como obrigação ter na grade curricular educação financeira. Mas a gente cresceu muito tempo sem nem olhar para isso, né? Então as pessoas saem do colégio, começam a ter uma vida financeira ativa e não sabem usar o cartão de crédito, não sabe que o cheque especial tem taxa. Então é difícil porque as pessoas nunca aprenderam, nunca olharam com detalhe para a vida financeira. E claro, tem que parar, fazer uma planilha, pegar um caderninho, anotar, ver tudo isso no detalhe, porque realmente não é tão simples. Fora as pessoas que olham para aquilo ali e falam, não sou de exatas, eu não gosto de números, isso aqui é difícil. E aí o monstro vai crescendo, vai ficando ali e a pessoa acaba realmente deixando de lado. Eu gosto de comparar, às vezes, até um pouco com a medicina, né? Na nossa rotina, ninguém fica indo no médico sempre, né? Ninguém fica ali atento, vendo aqueles sinais. Vai, toma um dipirona, um remedinho e passa. Nas finanças fica assim também, a rotina acaba engolindo a pessoa e ela não olha. E isso vai ficando cada vez mais difícil dela cuidar, porque ela não conhece, ela tem dúvida, às vezes ela vai naquele bancão e não fica esclarecida, então ela coloca sempre uma barreira e não organiza. Então a gente vê esse ponto como falta de instrução, a grande dificuldade das pessoas se organizarem. É legal, né? Uma pessoa ganha 5 mil por mês, vai. Estou dando um exemplo, né? E chega no dia 20, esses 5 mil acabou, né, velho? E ainda não chegou o dia 30, né? Como pegar esse dinheiro, fazer com que ele chegue até o fim do mês e ainda sobre um bocadinho, né? Todo mundo tem que ter uma poupança, né? Como fazer isso, Gustavo? Tem uma receita? Tem uma coluna, nós financistas, eu sou economista também, né? Põe na coluna débito e crédito. Tem isso. Bom, então eu entrei no dia 1º, na minha conta entrou 5 mil. Aí, cara, eu vou me planejando, mas chega uma hora que não dá. Então, o caminho é olhar para as contas. Esse é o primeiro passo. Porque o que ela está fazendo de errado que depois de 15 dias já acabou tudo? Alguma coisa com certeza fugiu do planejamento. Então, por mais que pareça super complexo, mas na verdade é um passo simples. Quando você olha para as suas contas, você começa a entender o que está acontecendo. E aí o grande detalhe é que as pessoas não se perdem com os gastos fixos ou com os gastos recorrentes do mês, né? O aluguel, a conta de água, de luz. As pessoas não se perdem por causa disso, elas se perdem porque vão no mercado, compram uma coisa ali, aí desce na padaria, compra mais alguma coisa, aí vai na feira. Então ela vai se perdendo porque ela vai comprando de picado em picado e quando vê, já passou do salário. E ela não olha também. Então o primeiro passo para tudo isso é olhar, listar os gastos. E aí quando as pessoas falam listar o gasto, mas eu tenho que listar o cafezinho também, se eu for ali comprar, eu tenho que listar? Tem, saiu da conta, tem que listar. Porque se você não souber o que está saindo, você não sabe como se organizar. Porque aí começa o perfil de cada pessoa. Você está passando quanto? Está passando só R$1.000? Está passando 500? Ou está passando, às vezes, R$5.000 do seu salário? Então, cada perfil, não existe uma regra, não existe uma receita do bolo, porque cada pessoa é uma pessoa, cada perfil é um perfil, às vezes cada dificuldade é diferente. Então, é importante entender o que está fazendo, para depois, em cima disso, aí começar a organizar. Então, se você está passando porque está comendo muita pizza no final de semana, dá uma segurada. Se você está passando porque você está fazendo um curso ou porque o aluguel está caro, aí é uma outra forma de fazer a gestão. Então, o primeiro passo de todos é, faça uma lista dos seus gastos. E aí coloca no caderninho, coloca no computador, coloca onde for, não tem problema. A ferramenta não importa, né? Às vezes as pessoas também criam esse bloqueio, mas, Gustavo, não tenho muita facilidade de mexer, eu não sou muito da tecnologia, dos aplicativos, como que eu faço? Não tem problema ser no caderninho, num papel, não tem problema, mas anota.
e vai listando. A partir do momento que você listou tudo que você gastou, vai olhando no aplicativo do banco ou vai lá no caixa, pega o extrato e dá uma olhada. Uma vez que você confere, você vai saber onde você está errando. Aí você vai olhar, aqui eu paguei uma taxa a mais, aqui eu fiz tal coisa, e aí você vai entender o que você precisa fazer para que o seu salário ou as suas contas caibam dentro do seu salário, e foi como você falou, Zaidan, perfeito. Não é que você ganha 5 mil que você vai gastar 5 mil, tem que gastar um pouquinho menos porque tem que guardar para os imprevistos, né? Então, tem que dar aquela enxugada mesmo para poder fazer caber. Então, não existe mágica e não existe receita. Não adianta você procurar na internet como organizar para mim. Não vai existir. Talvez algumas dicas, alguma coisa assim, mas tem que ser o seu perfil. Você conhece as suas contas, então você tem que ir atrás dessa informação. De uns tempos para cá também tem aumentado aqui, principalmente no Brasil mesmo, o número de microempreendedores individuais, né? Pessoas que muitas vezes perderam o seu emprego, né? E se reciclaram, né? Foram buscar um novo campo de atuação, muitas vezes atuando como MEI. No caso, qual que é a importância que a gente vê para o MEI, Gustavo, dele não misturar, né, as contas do negócio com as contas pessoais dele? Atrapalha muito quando a pessoa não faz essa separação de conta pessoal com conta empresa? Essa pergunta é ótima porque existe uma teoria, né? Existe o que é legal nos livros e existe muitas vezes o que é na prática. Então, assim, claro que o mundo ideal é você separar os dois, justamente para você entender, e até por conta de uma evolução de taxas, juros, né? Você não vai misturar, como você vai colocar para a receita, como que você vai declarar aquele gasto pessoal sendo dentro da empresa. Então, tem uma questão de evolução dentro da empresa que você tem que separar naturalmente. Mas, assim, se você pensar pelo olhar só da organização, você está começando a empresa, ainda não vai abrir um CNPJ, ainda está pequenininho, está começando as vendas, você pode fazer essa separação dentro do teu caderno. Coloca na parte de cima o que é da empresa, coloca o que é de baixo, o que é pessoal. Porque você precisa entender, principalmente quando as pessoas têm a empresa própria, o que de fato é da empresa. Porque, por exemplo, a pessoa trabalha de casa, vai trabalhar com comida. Aquela luz é da empresa ou é da casa? Talvez metade, metade. Aquela conta de gás é da empresa ou é da casa? Talvez é da empresa, porque usa muito mais. Aquele utensílio. Então, quando você entende o global dos custos da empresa, você toma uma decisão, você toma uma ação. Então, por isso que é importante separar. Se você conseguir abrir uma conta digital e no banco, qualquer banco digital, conta PJ, você já facilita, porque não tem taxa, e aí você já separa de forma mais prática também. Então, sim, é fundamental separar para você ter cada vez mais clareza o que é da empresa para cobrar o que é da empresa e o que é pessoal para que é do pessoal. Mas dá para ir dentro dessa evolução, anota num lugar só, não abriu a conta ainda, tudo bem, mas separa no caderninho, deixa pelo menos separado no caderninho essa organização para você entender e ter clareza, para você poder cobrar, inclusive, certo, para você saber se a sua empresa está dando lucro de verdade ou não, para você saber quanto você pode pegar de prolabore ou não. Então, a organização ela tem mais essa característica de você entender no detalhe, principalmente na empresa, o que está fazendo. Aí depois, abrir uma conta, CNPJ, taxas, etc e tal, aí uma outra etapa, mas dá para ir evoluindo, dá para ir escalando essas etapas. Tá certo, disciplina, né? Falando ao vivo aí com Gustavo Dias, planejador de finanças, né? Legal isso daí, viu? Muito legal, tem muita gente já participando, mas nós vamos fazer um intervalo, Gustavo, pela TV aberta e pela rádio, e a gente permanece nas redes sociais. É isso aí, Zaidan. Vamos para um rápido intervalo aqui pela TV Cultura Litoral e pela rádio para FM. A gente continua aqui ao vivo pelas mídias sociais do Sistema Costa Norte de Comunicação, da TV Cultura Litoral e também pelo YouTube do programa Café da Manhã. Pessoal curtindo aqui a programação nessa quarta-feira de cinzas, viu, Zaidan? O Dacir Zanqueta está acompanhando a gente, mandando um oi aqui. O Pedro Augusto Vicente. O pessoal acordou aí um pouquinho mais cedo aí nessa quarta-feira de cinzas aí para assistir a esse programa Café da Manhã importante de hoje, né? Falando sobre como gerir as despesas pessoais, né? A gente geralmente aborda aqui as despesas públicas, né, Zaida? A gente tem uma tradição aqui, né, no programa Café da Manhã, a gente sempre conversa aqui com os secretários de finanças, prefeitos, a gente aborda muito as contas públicas, né? E hoje entrando aqui nas contas pessoais, né? Uma coisa mais íntima aqui do telespectador, né? Podendo aprender aí um pouquinho com o Gustavo Dias
como gerir o seu suado dinheirinho, né, Gustavo? Com certeza. E tem as suas finalidades, né? A gestão pública, ela também tem que manter no azul, né? Assim como as contas pessoais não pode gastar mais do que entra, os cofres públicos, pelo amor de Deus, não pode fazer isso. É verdade, Gustavo. Ontem a gente estava conversando com o John aqui, né, que é um biomédico, né? Ele tem aqui um laboratório aqui de análises clínicas aqui na cidade de Bertioga, né? E ele, inclusive, a gente bateu um papo gostoso aqui com ele me chamou para visitar lá a clínica e tal. E eu até brinquei com ele, né? Pô, é um lugar que geralmente quando a gente vai, a gente tá doente, né? Não é um local muito legal de se visitar, né? Um laboratório de análises clínicas, né? Acontece com você também na área financeira da pessoa só procurar quando já tá com a corda no pescoço, quando já tá com a conta doente também, Gustavo? São perfis diferentes que procuram a gente. Como a gente trabalha sempre com pessoas, existem recomendações e visões diferentes. Existe um pouco do lado, a pessoa quer começar a investir, não tem conhecimento e procura por isso, mas a maioria das pessoas que procuram pela internet, que acham a gente procurando, é porque está ali começando a ter problema, às vezes começou a se apertar e aí não está vendo mais solução e aí procura um profissional. Infelizmente é um pouco da cultura do brasileiro, né? De querer se resolver sozinho, tá com dor de cabeça, toma um chá que a avó... Estamos voltando ao vivo aqui, Gustavo. E tem participações aqui também no nosso telespectador, que é o Lauro e a Kátia, que é do bairro Boqueirão, em Santos. Bom dia para todos. Ótima ressaca de carnaval, hein? Mesmo sem carnaval. Obrigado, viu, Lauro? Fotinha dele lá. Ah, Dona Edith, rapaz, está na praia do Indaiá. Olha lá, danadinha, hein? Bom dia. Ontem fiquei esperando vocês mostrarem meu retrato aí, mas não mostraram. Acho que não deu tempo, né? Não faz mal. Assisto o Café da Manhã todos os dias. Parabéns pelo programa. O Matheus, de Bertioga, ele diz: bom dia, estou com uma dívida de 4 mil, não sei como que está. O que devo fazer para me planejar? Boa, perfeita pergunta. Não é uma resposta direta, porque precisa entender o que ele consegue fazer. O primeiro passo é ele procurar as possíveis, como resolver, né? O possível empréstimo para ele. Então, dá uma olhada no próprio banco, bancos digitais, tem alguns sites na internet, no próprio Serasa tem indicações de empresas que possibilitam empréstimos. Só que não adianta só pegar um empréstimo, precisa entender como que ele consegue pagar, qual é a parcela que cabe no bolso dele, como que ele consegue resolver e principalmente, beleza, hoje é 4 mil, mas se pegar 4 mil, resolve, por exemplo, para o próximo mês, isso é uma coisa super comum das pessoas acabarem errando, olhar só esse mês. Então, perdi o emprego, eu preciso pagar minhas contas desse mês, é 4 mil. Mas no outro mês, se você também não tem emprego, você precisa de 8, às vezes precisa de 12, 16. Então, entende tudo que você precisa contemplar para você poder se organizar. E priorize parcelas que caibam no bolso, que sejam tranquilas de pagar. Não adianta você olhar para o seu salário, para as suas contas e achar, eu consigo pagar, sobra R$500 para mim por mês, e aí eu vou fazer uma parcela de R$500. Qualquer imprevisto diferente disso, se você der um espirro mais forte, vai sair do planejado, vai ter que pegar um outro empréstimo. Então, tenta diminuir para ficar confortável. Então, precisa entender esses detalhes, quanto ele aguenta, qual é o problema maior dele, mas pesquisar principalmente quais são os empréstimos que caibam no bolso. Tá certo. O Renato, de Praia Grande, o município de Praia Grande, ele diz: parabéns pelo trabalho da Duo. Precisamos ter quem nos ensine a investir corretamente. Afirmação do Renato aí. Sim. A gente acaba se acostumando a deixar o dinheiro na poupança, que infelizmente não rende bem, né? Ela até rende, é melhor do que deixar na conta, mas ela rende abaixo da inflação, então você não tem uma correção real, ou seja, aqueles R$100 que você comprava bastante coisa na feira e depois no ano seguinte não consegue, a inflação também não corrige isso. Então é importante investir melhor. E realmente, a gente não aprende, infelizmente, em lugar nenhum hoje,
como investir. Então, tem que buscar informação, entender qual é o teu perfil, fazer escolhas certas para poder ter um resultado ideal, porque o universo do investimento ele é muito grande, então tem que aprender mesmo. O Manuel, da Ponta da Praia, no bairro de Santos, no município de Santos. Gustavo, bom dia. E essa história de banco virtual? Meu filho fala tanto, mas eu não entendo esse negócio. Eu também não confio muito, não. Isso pergunta do Manuel, do bairro Ponta da Praia, lá em Santos, município de Santos. Boa, Manuel, boa pergunta. Porque realmente, às vezes as pessoas elas colocam como se fosse uma verdade absoluta, né? Ah, os bancões agora são ruins, só servem os bancos digitais. Não é bem assim, né? Tem que ter calma. Com certeza o banco digital traz muita facilidade e principalmente ele não cobra algumas taxas que os bancões costumam cobrar, principalmente porque ele está no mundo digital. Mas não é porque ele está no mundo digital que ele é diferente dos outros bancos. Ele também responde aos mesmos órgãos de controle do bancão. Então, o Banco Central, que controla todo mundo, ele também olha para o banco digital. Então, para o banco digital existir, é a mesma coisa que um banco físico. A diferença é que as operações é tudo no digital. Então, para quem tem mais facilidade no digital, é ótimo. O problema, às vezes, é se não é prático para você. Então, se você não consegue conversar no aplicativo, se você não tem facilidade em mexer no celular, vai ter muita dificuldade, porque não tem canais, né, de uma agência onde você vai lá, conversa com alguém, entende perfeitamente. A gente sabe como são esses bate-papos online, né, que você vai conversar, às vezes é uma máquina, então pode ser um problema. Então, não existe o certo ou errado, existe o que hoje é mais vantajoso, tem algumas taxas que são legais, tem as suas vantagens, mas também não é por isso que você precisa excluir completamente os bancões da vida. Você pode fazer é avaliar qual banco você tem, as taxas, etc e tal. Então, Manuel, calma, fala para o seu filho também ter calma, que encontram um meio termo aí para tudo ficar bem. O senhor Vitor e a turma da padaria Nova Seara está lá na Vila Matias, no município de Santos. Ele diz, curtindo esse pós-carnaval, que esse ano foi diferente. Aos poucos o comércio retoma a rotina. Manda um abraço aí para você, a fotinha deles lá. Todo mundo assistindo o programa aí, Gustavo. Boa. Tomar um café da manhã na padaria é tudo de bom, né? É, pessoal animado. Ô, Gustavo, qual a melhor maneira de controlar o meu progresso financeiro? Boa. Existem várias formas de você ir vendo a sua evolução. Eu quero colocar 2 pontos aqui para a gente olhar. Primeiro, é o mais óbvio em relação aos números. Então, se você estava gastando um valor, você começa a gastar menos. Se você estava investindo todo mês, o quanto está crescendo esse investimento. Quem investe, normalmente acompanha pelas corretoras, então você consegue acompanhar a evolução pelas corretoras também. É legal fazer uma gestão própria, ir anotando, tendo uma planilha bem montada para você acompanhar toda essa evolução. Então, numericamente, é muito prático. Comecei com um valor, terminei, ou depois de X tempo, eu estou com outro valor. Seja porque eu estou economizando mais, ou seja porque eu acumulei mais. Mas também tem um ponto importante, que são as percepções, é a parte mais emocional da coisa, psicológica da coisa. Às vezes a gente vai conversar com algumas pessoas que querem se organizar e comenta com a gente, Gustavo, eu estou gastando R$1.000 de lazer nos restaurantes, etc e tal. E aí quando você faz uma planilha com essa pessoa, ela vê, ela visualiza que está alto. E aí, às vezes, no segundo bate-papo, ela já fala, Gustavo, diminui aqui para 800 porque eu percebi que está alto. Então, a pessoa já sabe quando ela começa a olhar. Então, você ter a sensação de que você está tendo as finanças na mão, nas rédeas, isso também é uma evolução muito boa. Porque muitas pessoas, quando você pergunta assim de bate-pronto, qual é o teu salário líquido? Às vezes as pessoas não sabem. Quanto que você gasta de mercado? Às vezes a pessoa não sabe. E quando ela tem um planejamento, quando ela acompanha de perto, quando ela olha com frequência, pelo menos uma vez por semana ou a cada 15 dias, ela tem essa percepção mais próxima.
Então, ela tem uma evolução do consumo consciente. Então, ela melhora nesse aspecto também. Então, às vezes, alguns clientes estão saindo de dívida, não está conseguindo investir, não está conseguindo guardar, mas ela tem uma percepção de melhoria, de estar evoluindo, de estar entendendo, de ter um momento para falar de finanças. Então, tem essas duas percepções, essas duas formas de avaliar. O quanto você está sentindo que você está dominando as suas finanças e a própria evolução numérica, de quanto está sobrando e o quanto está conseguindo crescer o teu patrimônio. Então, são duas formas de olhar aí. Legal. Vamos lá, Toninho. Pandemia mudou muito o perfil do pessoal aí, Gustavo? Mudou bastante a realidade aí das pessoas? Mudou. A pandemia, ela trouxe uma preocupação maior em vários aspectos, né? Ela escancarou também muitas necessidades com relação às finanças. Então, o que antes as pessoas não tinham nada guardado, pós-pandemia elas viram o quão importante é isso. Aquelas pessoas que investiam em renda variável, né, em bolsa, ações, fundo imobiliário e de forma geral, também perceberam o quanto é importante fazer boas escolhas ou ter boas estratégias. Então, escancarou essas necessidades importantes. E as pessoas também, porque a pandemia acabou trazendo alguns problemas, né, de maior desemprego ou redução do salário, e isso fez as pessoas terem que correr mais, se adaptar a cenários diferentes, até que você falou, Toninho, com relação a abrir MEI, se reinventar. Então, teve muita mudança, sempre nessas duas pontas. As pessoas querendo se organizar melhor, porque não está vendo um cenário positivo pela frente, então, que conta priorizar, que empréstimo pegar, que conta não deixar de ter, né, dentro do orçamento. Então, teve muita gente com essa preocupação e teve muita gente com a preocupação do outro lado dos investimentos. Gustavo, agora caiu tudo, o que eu faço? Tiro meu dinheiro, não tiro? Então, esses momentos de crise trazem essas reflexões que às vezes as pessoas estão no automático e não percebem. Então, pode colocar na conta aí pandemia, eleições, a própria guerra da Ucrânia e da Rússia impacta o nosso dia a dia. Então, as finanças pessoais, a economia de forma geral, está muito conectada. E as pessoas têm que ficar antenadas para poder saber o que fazer com o dinheiro, sim. Tá certo. O Marcos, ele diz, belo editorial, Zaidan. O seu discurso foi muito pacificador, educativo. A Rússia é um excelente xadrezista e possui grande armamento nuclear, mas acho que está certo o seu editorial. Quando Santa Catarina quis separação do Brasil, todos foram contra. O Renato, de Praia Grande, ele printou aí a telinha, aí você e eu aí na telinha, tá vendo aí? Ó? E ele diz, cooperativa é melhor que bancão? Cooperativa normalmente tem algumas taxas atraentes, sim, tá? Tem algumas vantagens que são legais, às vezes de empréstimo mais facilitado, né? Pelo próprio nome já diz, né? Por se cooperar, ele acaba trazendo algumas vantagens interessantes. Assim como o banco digital, eu não excluiria o bancão, principalmente por conta de alguns processos de débito automático, por exemplo. O banco digital às vezes não aceita alguns utilitários, né? Conta de água, conta de luz. Então, as cooperativas também têm algumas limitações, mas são interessantes. Na hora de algumas necessidades, alguns pontos específicos, tem algumas vantagens, sim, que vale a pena deixar no radar para avaliar. A gente que trabalha com planejamento, uma máxima que a gente tem é sempre colocar todas as opções, todas as informações que a gente tem na mesa para tomar uma melhor decisão. Então, eu preciso de um empréstimo, quais opções eu tenho? Eu quero pegar um crédito, quais opções eu tenho? Então, tudo isso é valioso e a gente não descarta nenhuma. Tem que avaliar todas as opções, sim, e as cooperativas estão aí para facilitar também a nossa vida. Tá certo. De São Vicente, a Gabi, do município de São Vicente, diz, Gustavo, sobre investimento na Bolsa, é uma boa forma de investimento e de renda garantida? Renda garantida é perigoso, não. A Bolsa de Valores, você está investindo em empresas, e as empresas podem oscilar por vários motivos, né? Às vezes as expectativas são positivas, as expectativas são negativas. Vou dar dois exemplos que estão acontecendo agora.
Aqui no Brasil está tendo o balanço de várias empresas do trimestre passado, do ano passado, e várias tiveram lucro. Então, várias ações subiram, ou seja, a bolsa também veio subindo. Em contrapartida, por conta das tensões lá na Ucrânia e na Rússia, a bolsa caiu. Né? Todo mundo fica muito tenso, não sabe o que fazer, tira o dinheiro, sai vendendo, o preço das ações cai. Então é importante se preocupar qual empresa você está investindo, o porquê que você está investindo naquela empresa, se você acredita nela para o futuro, porque vai oscilar em vários motivos. Então, quando lucra, pode crescer. Quando acontece alguma tensão, né, extra, esse ano a gente tem eleição, então também vai fazer oscilar a bolsa. Mas, como a primeira coisa que eu falei, está investindo em empresa. Então, tem várias empresas abertas na bolsa que são muito boas e nunca deram prejuízo em vários anos. Então, também, sim, é uma forma boa de investir. Mas também tem que diversificar. Aquele negócio de colocar os ovos em várias cestas é uma verdade absoluta porque você minimiza os seus erros. Tá? Então, é importante sim investir na bolsa, mas é importante sim também ter outras opções, porque a bolsa vai oscilar. Legal. A gente vamos falando ao vivo aqui com o Gustavo Dias, um economista e cofundador da Duo Finanças Pessoais. Ele é engenheiro civil, né? Mas de formação, mas se especializou em economia aí, financeira, finanças pessoais aí. A gente vai fazer um intervalo pela TV aberta, aqui TV Cultura Litoral, pela Rádio Praia FM, mas a gente permanece ao vivo nas nossas mídias pessoais. Sociais, ainda. Nas pessoais também, né? Não deixa de ser uma mídia para uso pessoal de cada um, né? Meu YouTube aí já bateu mais de 100 mil já no café da manhã aí, hein? Tá bombando. Olha, a semana inteira eu lutando aí, mas já está em quase 101 mil. É isso aí. Já estamos no intervalo já, pessoal? Rodou a vinheta? Rodando ali, ó. Vamos para um rápido intervalo aí pela TV e pela rádio. A gente segue aqui a interação pelas mídias sociais do Sistema Costa Norte de Comunicação e da TV Cultura Litoral. A Raquel Esquinão está acompanhando a gente, mandando um oi aqui. O pescador também, Zaidan, Paulo Vasques Sevilhano, também está acompanhando o programa Café da Manhã de hoje. E aqui a Raquel Esquinão, ela manda aqui a mensagem dela. Muito boas as explicações. O que atrapalha muito é a inflação, principalmente para quem é aposentado, né, Gustavo? A inflação é o aumento dos preços, né? Então ela atrapalha todo mundo, acaba impactando quem tem uma renda menorzinha. Mas sim, é um problema que a gente tem isso desde sempre, né? Se for estudar a economia, o Zaidan pode falar também, ao longo da história sempre foi um problema, a gente controlando, então realmente o preço alto atrapalha todo mundo e tem que combater mesmo. O Green Cab Bertioga manda aqui um bom dia, Zaidan, Toninho, Gustavo. E ele manda aqui um ótimo dia para todos, né? Parabéns pelo programa, sempre com qualidade nas informações para o nosso dia a dia. Eu vou aproveitar também para fazer uma pergunta aqui, pessoal, porque eu também tenho meu interesse nessa entrevista aqui, viu, Gustavo? Eu tenho conta num banco que é público, né? Não preciso aqui me ater ao nome, mas o pessoal deve imaginar qual que é aí, o telespectador. E vira e mexe me aparecem umas siglas, né? Para tomar o meu suado dinheirinho, né? Tu me dá um conselho aí para eu poder me blindar dessas siglas aí? Por que aparece tanto nome que a gente não entende nada no extrato, Gustavo? Boa. Tem que saber o que é, né? Pega essa siglazinha, joga no site de busca ou entre em contato com a gerente para você entender o que está acontecendo. Porque o que acontece? Às vezes no banco você vai aumentar o teu limite do cartão de crédito, o gerente vai conversar com você se você não quer fazer um seguro, um título de capitalização, e às vezes você acaba fazendo sem entender. Então precisa entender o que é essa taxa. Às vezes pode ser a taxa de cesta básica deles, por você usar o banco, pode ser a taxa de alguma multa por ter ficado no vermelho um dia e aí o banco não libera o cheque especial para você cobrir. Então pode ser muita coisa para entender exatamente o que é a taxa e tentar eliminar. Então o primeiro ponto é o que é essa taxa, perguntar para alguém, né, seja no Google, saber o nome certinho dela, porque realmente, infelizmente nas finanças tem esse economiquez, né, essas siglas diferentes que a gente acaba não sabendo e não entendendo mesmo. 5, 4, 3, 2, 1, de volta. Bom,
De volta aqui com o Gustavo Dias, cofundador da Duo Finanças Pessoais, falando sobre finanças, né? Como guardar dinheiro, como pagar suas dívidas, como aplicar. E, Gustavo, quando eu devo usar minhas economias? Se é que eu tenho, né? Eu acho que eu não tenho. Vamos partir do ponto que você tem uma economia, né? A gente aqui na Du chama de reserva de emergência, justamente para dar essa cara de emergência. Mas claro que cada pessoa tem uma emergência diferente. Então sim, você pode usar quando quebra alguma coisa em casa, quando tem algum problema de saúde, porque a avaliação que tem que ser feita para usar as economias é se você não vai ter um problema não usando. Então, se você não pegar a sua reserva, você vai ficar no vermelho, então é melhor usar a reserva. Se você for parcelar, você não aguenta, sei lá, quebrou a televisão, vai ter que trocar, ou quebrou o celular, vai ter que trocar, a parcela está cara ou à vista você também não aguenta, é melhor que você use a reserva do que ficar sem o celular, porque ele é importante no dia a dia, né? Mas a gente tem um olhar muito importante para a reserva de emergência para quando a pessoa perde o emprego. Por isso que a gente tenta não usar o máximo possível e indica dessa forma. Porque quando a pessoa perde o emprego, ela pode receber o seguro ali por um período, mas às vezes não é suficiente. Então a reserva ela tem que ter um valor que cubra as contas por pelo menos 6 meses, tá? Então se a pessoa recebe R$ 2.000 por mês, ou ela tem contas de R$ 2.000 por mês, 12 mil é o que eu tenho que ter guardado. Por quê? Por 6 meses eu consigo pagar minhas contas sem sufoco nenhum e fico tranquila. Claro que nesse período tem que procurar emprego, tem que voltar a ter receita para não zerar, e aí depois você constrói de novo a reserva de emergência. Então todo mundo precisa ter essa reserva de emergência para evitar esses problemas desse imprevisto, mas sim, pode usar justamente para não ficar no vermelho, para não pagar multa, não pagar taxa e não se complicar no mês a mês. Então a reserva de emergência serve para isso, para não se complicar no mês a mês. Gustavo, a nossa redação aqui do Sistema Costa Norte, quase que semanalmente, a gente pode colocar aqui até como diariamente, né? A gente reporta alguns casos de crimes de estelionato. Pessoas que às vezes têm uma dívida num determinado momento, dali a pouco recebem uma ligação tentadora para uma renegociação, né? Só que aí vai lá, tem aquela queda discrepante no valor, aquela renegociação milagrosa ali, que promete uma paz ali para o endividado, né? Qual que seria a recomendação ali para as pessoas, sobretudo para os idosos, né, para não caírem em golpes? Boa. Primeiro de tudo, acho que confiar, né? Normalmente essas instituições elas não ficam ligando. Então, um banco, quando você faz uma negociação, ela não fica te ligando. Normalmente é uma empresa terceira ou, às vezes, de fato, algumas empresas para darem golpe ou pessoas para darem golpe, infelizmente. Então, o primeiro ponto é você desconfiar e ter na cabeça que não existe milagre, né? O banco ele não vai te emprestar dinheiro de graça, ele não vai trazer cenários super fáceis de você conseguir pagar, etc. e tal, porque o banco precisa ter as garantias dele. Então, é entender justamente e fazer um comparativo. Então, essa empresa aqui está me oferecendo isso, mas o que o mercado está me oferecendo? Se eu for buscar por conta própria, o que aparece? Então, normalmente, as empresas, e isso é fato, meu pai se aposentou recentemente e começou a ter um monte de ligação oferecendo consignado para ele, que é um empréstimo mais barato que desconta na folha direto. Só que, às vezes, as empresas não falam nome de empréstimo ou consignado, né? Falam, eu tenho um dinheiro aqui para você, garantido, não quer? E aí, às vezes, a pessoa acha que, de fato, é um dinheiro que ela tem e aceita. Então, tenta confrontar com uma opção do seu banco. Assim, banco, se eu quisesse pegar R$ 30 mil, quanto que eu teria que pagar de volta? Qual seria a parcela que eu deveria pagar? Porque aí você tem um número comparativo. Nos investimentos também funciona desse jeito. Se alguma empresa vem e fala assim, não, um investimento garantido aqui de 5% ao mês, todos os meses. Você vai olhar para outros sites, para outras empresas, né, que você conhece, que é boa, e ver essa comparação. Peraí, existe esse número no mercado de verdade? Porque tenta desconfiar. Porque, infelizmente, o golpe só é golpe porque ele é bem feito, né? Então, ele traz ali alguma coisinha que você fica tentado para fazer. E não existe uma forma de detectar fato. É comparando com o mercado, não tem muito para onde correr. E quando o golpe vem disfarçado de cheque especial, Gustavo?
O cheque especial você usa quando você acaba o teu salário ali, acaba o teu saldo na conta e você já consome ele imediato, né? É um empréstimo sem consulta. Então, se o golpe vem, alguém te oferecendo cheque especial, pode confiar, pode recusar, porque não existe isso. O cheque especial ele é um empréstimo dentro do banco ali que você tem quando você contrata a sua conta. Então, não existe um extra, tem aqui um cheque especial diferente. Então pode recusar porque com certeza não é algo certo. Muitas vezes até no próprio extrato, né, do banco, né, muitas vezes ali o correntista ele acaba se equivocando ali na interpretação dos números também, né? É porque nas vezes quando você vai ler ali as informações do banco, ele tem um saldo na conta, o cheque especial e depois ele dá um saldo total. E às vezes você acha que o seu saldo total é o seu dinheiro, mas na verdade ele já está contabilizando às vezes uma poupança, um cheque especial. Então é tomar cuidado realmente com esses detalhezinhos ali, ler, reler, pergunta para o gerente, pergunta para alguém que tem facilidade, né, em tecnologia, caso seja o caso, para não cair nesses problemas de fato, porque o cheque especial, ele já é do banco e você, quando você contrata sua conta, normalmente já vem ali um valor baixo e você realmente não precisa nem pedir, ele já acabou o saldo, você já consome. Então tem que tomar cuidado mesmo, porque ele vai cobrar taxa para você usar esse cheque especial sim. Tá certo. Ô, Gustavo, você é santista, palmeirense, corintiano, flamenguista, são paulino? Pelo sorriso, eu acho que ele é palmeirense, viu? Eu já fui bem tentado a ser santista, já fui na Vila Belmiro umas 4 vezes para ver o jogo do Santos contra outro clube, mas eu sou São Paulino. Por conta de influência do meu pai, me tornei São Paulino, virei São Paulino antes de ir para a praia, não talvez eu também teria ficado sendo santista, né? Mas a família, por parte de pai, toda é santista. Meus tios são santistas, meu avô era santista, porque também ele viu a era do Pelé, então não tem nem como ser diferente, né? Mas eu consegui escapar. Não está sendo muito bom esses últimos anos, né? Mas sou São Paulino. Você sabe que... Quem está no litoral tem um pezinho no Santos, né? Ele é de Peruíbe. O Santos está querendo recontratar o Pelé, Coutinho e Pepe, viu? Porque eu acho que esse trio aí vai salvar o Santos, viu? Porque tá russo o Santos. Ou se não, muito longe, não. Elano, Diego, aquele trio também que foi bem pra caramba uma época. Neymar, Ganso, o Santos produz craque a rodo, né? É uma máquina. Geração 2002 e a geração 2010 do Santos foi muito boa. Esses dias eu até falei com o Neymar, se ele queria comprar o Santos, ele falou, não vou me meter nesse negócio não, porque o Ronaldo comprou o Cruzeiro, né? E o Neymar falou, não vou me meter não, meu dinheiro eu vou deixar bem aplicado. Quer dizer que ele comprando o Santos estava mal aplicado. Mas vamos falar com o pessoal do Santos aí, lá nos nossos estúdios em Santos, com Resenha Santista. Bom dia, pessoal do Santos. Opa! Bom dia, boa Noronha, beleza? E aí, velho? E aí? Felipe Noronha. Tudo bom, Zaidan, Toninho, Gustavo? Tranquilo. Eu estou ouvindo aqui as dicas de economia doméstica do Gustavo. Eu moro sozinho, então preciso, mas decepcionado que ele é São Paulino, não seguiu a família, então vou ignorar as dicas. Cansei. Não vai mais pegar as dicas Mas dele. eu acho que o Santos vai precisar muito das dicas dele, viu, Noronha? Porque a coisa aí para contratação, aí, gerir, né, as finanças da equipe, a importância de um patrocínio, isso daí gira muito em torno do dia a dia do peixe, né, Felipe? Não, sem dúvida, eu tô brincando, é muito importante, a entrevista bem legal, eu tava acompanhando aqui, e se o Santos seguir as dicas, talvez melhore, né? Tô vendo aqui o Murilo tá sentando aqui na mesa comigo, ele sabe também que o drama financeiro do Santos é gigante, deve cair um monte dessas, vocês estavam falando agora há pouco das siglas, né? Deve ter lá um monte de sigla que o Santos não enxerga, não entende, e tá gastando dinheiro à toa. Ô Gustavo, dá uma dica aí pro Santos aí, Gustavo. A dica para o Santos tem que ser a base, né? A base sempre é uma saída muito boa. Os meninos vêm baratinho e depois vende. Esse é um bom investimento, hein? Neymar, fica atento aí que é um bom investimento. E tem uma baita de uma tradição, né? A base do Santos, na verdade, ela sempre salva a lavoura, viu, Zaidan? É a única coisa que está salvando ultimamente. Ô Murilo, bom dia, Murilo. Bom dia, rapaziada. Estamos aí. A base salvou ano passado, né? Vamos tratar com carinho os meninos que jogarem bem. Quando jogarem mal a gente fala, mas
tratar bem para poder ter ganho dentro de campo e fora, como o Toninho falou. Não gasta muito no investimento para a base, mas consegue vender bem. De repente é a fórmula para o Santos sair dessa crise financeira gigantesca, né? Não só financeira, né, mas de futebol. Mas olha, eu vou falar uma coisa para você. Hein? Se o Santos seguir as dicas aí do Gustavo Dias, da Duo Finanças Pessoais, eu acho que vai se ajeitar, porque o ano passado o Carille valeu para alguma coisa aí, né? Tirou o Santos do rebaixamento, né? Quase, né? Mas aí foi... Verdade. Né? Mandamos um corintiano aí que evitou o rebaixamento do Santos. E esse ano? Esse ano vamos com o argentino Fabian Bustos, né, Noronha? Vamos torcer para que ele faça o que o penúltimo, na verdade, argentino fez por aqui, né? Que o último não foi muito bem. O último não foi bem, não, mas o penúltimo foi maravilhoso. A saudade bate até hoje. O penúltimo seguia todas as dicas possíveis aí do Gustavo de maneira muito correta, inclusive. Verdade, verdade. Vamos torcer. Agora é treinador argentino, vamos ver se vem contratação. É só assim que o Santos vai conseguir sair dessa lama que se colocou nesse ano de 2022 mais uma vez. Santos. Esse treinador argentino falou que vai levar o Diego Maradona para ir. Rapaz. Ah, não, já morreu. Não dá mais, Vai Zaidan. ressuscitar junto com o Coutinho. Os Santos estão... O Santos no céu mesmo, né? A gente virou um time do além. Do além. O Santos tem essa analogia, é um time abençoado aí por todos os Santos, né, Zaidan? E no próximo dia 5 aí, Santos e Ferroviária, 6h30. É sábado, domingo, né? Domingo, dia 5. Não, sábado, dia 5. Santos e Ferroviária lá em Araraquara, é o próximo desafio do Peixe. O treinador argentino já chegou aí passando o primeiro treino. Aí a rapaziada do Resenha aí vai abordar tudo logo mais aí, né, Zaidan? Gente do Resenha, bom programa. Valeu, Gustavo, rapaziada. Um abraço, Valeu. bom dia. Valeu, até mais.